I told you that I want to go to that festival in Sweden. No, you said it would be cool to go. Yeah, and then I got the opportunity and I decided Look, to do it. I don't mind you going. I just wish you would have told me. That's all. Dude, she needs a therapist. You've been wanting out of this stupid relationship for like a year now. And don't forget about all of the beautiful Swedish women you'll meet in June. Okay, guys. That's not her again. Seriously? Babe, what's happening? Danny. I was so very sorry to hear about what happened. I'm sorry. I invited Danny to come to Sweden. You know what she's been going through. Christian says you've got this special week planned. It's sort of a crazy festival. Special ceremonies and dressing up. That sounds fun. Unbelievable. Welcome and happy midsummer. Skål! What time is it? 9 p.m. That can't be right. The sky is blue. This is what 9 p.m. is like here. How long have you two been together? Just over 3.5 years. 4 years. Really? Yeah? What do you think? It's like another world. Tomorrow's a big day. Is it scary? What is it? It has special properties. What am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate. I want to go. Absolutely not. What's happening? I don't know why you invited us. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. I was most excited for you to come. Em mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 338. Eu sou Rafael Arinelli e eu queria que o Ari Aster em um filme de super-herói. Olá, eu sou a Natália e eu queria dizer que folk horror não é igual ao horror rural. Eu sou a Maitê e Midsommar, ele mira no folk horror, mas acerta o torture porn. É verdade. Eu sou Daniel Cury e o que é horror pra uns é normal pra outros. E o que uma sociedade considera horror e normal diz muito sobre ela. Ah, essas frases do Dani são sempre filosóficas, né? Como vocês podem perceber aí. Muito bem, meus amigos, estamos aqui no podcast 338 para bater um papo sobre esse filme de terror / suspense aí e tal. A gente vai falar um pouco sobre esse novo filme aí do Ari Aster, que chegou agora no cinema, está fresquinho no cinema, que é o Midsommar, que ganhou um subtítulo aqui, né, no Brasil como O Mal Não Espera a Noite. Então a gente vai falar um pouco aí sobre esse filme, vamos desenvolver sobre ele, discutir ele com spoiler, ok? Então você que tá aí, que tá ouvindo o nosso podcast e não conhece o Cinemação, saiba que a partir do momento que a gente começa a falar sobre o filme, a gente desembesta a falar, a gente não tá nem aí pra spoiler, a gente fala tudo mesmo. Então se você não quer tomar spoiler, porque esse filme é um filme, assim, que tomar spoiler talvez estrague um pouco a experiência. Talvez seja legal você ir lá, assistir o filme e aí depois você volta pra degustar um pouco mais do filme, dos seus significados, das suas ideias e tal, que é isso que a gente vai discutir aqui. E pra bater esse papo, a gente trouxe duas estreantes aqui no podcast do Cinemação. A Natália, que tá aqui com a gente. E Natália, eu queria primeiro te dar
boas-vindas, né, ao podcast do Cinemação, e queria que você contasse um pouquinho como é que você chegou até aqui. Você é lá do Quarto 13, não é? Primeiro eu queria agradecer o convite. Sim, eu tenho alguns meses, eu comecei um blog voltado para terror, que é o Quarto 13, e esse blog acabou me levando para novas amizades e novos projetos, e foi assim que eu e a Maitê acabamos nos conhecendo, e a gente acabou criando um outro projeto chamado Convenção das Bruxas, e aí a gente segue tocando as duas coisas, tanto o projeto particular do blog, como o projeto em conjunto que eu tenho com a Maitê e mais duas amigas. Que bacana! E é legal de falar também para os nossos ouvintes aqui, que vocês duas são fãs de terror, né? Sim, a gente gosta bastante do gênero, só que a gente tem visões muito diferentes, cada uma de uma área diferente. E a gente resolveu se juntar justamente por isso. A gente percebeu que, apesar das ideias bem divergentes, a gente poderia abordar o tema de uma forma bacana, justamente por conta dessa divergência e das diferentes origens que a gente tem. Uma tem uma relação um pouco mais acadêmica, outra mais como fã, e aí a gente foi montando as coisas e deu tudo certo. Que legal, que legal. É diferente de mim e do Dani, que a gente tem opinião igual pra tudo, né, Dani? A gente só briga sobre Rei Leão. Pois é. E a gente tem aqui a Maitê também, que veio lá do Final Girl, né, Maitê? Conta também um pouquinho do seu projeto, como você chegou até aqui. Então, o Final Girl, ele era um vlog. Eu tive ele no YouTube por 3 anos, mas depois eu acabei assumindo só o blog, que eu acho que fica melhor para desenvolver o terror. Eu acho que tu consegue fazer uma abordagem com mais pesquisa dentro do contexto do blog do que naquele contexto informal do YouTube. E eu conheci a Natália, eu conheço o Dani também, né, do Twitter. Eu, a Natália, a Elaine, a Monique, nós fizemos então Convenção das Bruxas, né, como ela falou, que é esse projeto bem bacana, que até agora, em outubro, a gente está desenvolvendo o primeiro projeto, que é Outubro Macabro, onde a gente vai fazer um desafio bem legal sobre filmes. Tem várias categorias, então a gente vai correr até, né, para assistir todos os filmes e tal, e vai ter uma interação, acho que bem legal no Twitter, que a gente lançou uma hashtag, Outubro Macabro, tá bem interessante. Que legal, que bacana. Bom, meninas, sejam bem-vindas ao Cinemação, vai ser delicioso conversar com vocês sobre Midsommar aí, um filme que a gente quer debater bastante, porque ele tem muitas camadas, né, e é um filme que, quando a gente começa a sair um pouco daquela camada primária, assim, nossa, vai trazendo tanta coisa interessante, então acho que a discussão aqui vai ser muito boa. Vamos então bater esse papo logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Filme bom é aquele filme que faz a gente refletir sobre ele, né? Principalmente quando o filme tem tantas camadas como Midsommar tem. Então, você que tá aí, que correu, que assistiu o filme, que tá louco pra conversar com ele, tá louco pra tentar entender um pouco mais e tirar suas ideias ali só da sua mente, colocar no mundo e tal, escreve pra gente porque a gente quer saber o que você tem pra falar sobre Midsommar e sobre os outros podcasts que a gente já produziu, né? Afinal de contas, a gente tá aqui pra receber crítica, elogio, sugestão, qualquer coisa. Quer falar sobre cinema, entretenimento, sobre o Cinemação como um todo, manda seu contato aí para contato@cinemação.com. É o nosso e-mail oficial aqui. Você também pode visitar o cinemação.com, o nosso site, né, que tem lá vários artigos, trailers, notícias, podcasts e tal. Tem muita coisa bacana lá para você acompanhar. Então vai lá, visita o cinemação.com, porque inclusive você visitando, você vai dar um page view pra gente. Isso ajuda a gente, porque a gente ganha visita e automaticamente a gente ganha AdSense, né? Aquelas propagandas que aparecem no site, a gente vai ganhando porque as pessoas estão acessando o site e a gente vai ganhando dinheirinho com isso. Então é importante você acessar o cinemação.com e você vai encontrar muita coisa bacana. Por exemplo, recentemente o Henrique Risato colocou lá o El Camino,
o filme novo do Breaking Bad aí, que ganhou um trailer novíssimo e, cara, tá muito, muito empolgante esse trailer. Tem também lá a crítica do The Dead Don't Die, uma crítica que o Bruno Sork escreveu. O Bruno Sork continua sua campanha aí, né, pra sempre ser citado nos podcasts, e ele escreveu aí essa crítica muito bacana. Tem também lá uma crítica do Matheus Macedo, a crítica da Rainha de Copas, que também tá lá no site, e muita outra coisa bacana, além do novo podcast do grupo do Cinemação, que é o Geração M, que lançou o seu primeiro episódio, que é Da Terra à Lua, os mundos da TV Cultura. O Henrique e o Xaxim conversam um pouco sobre tudo que eles viram na TV Cultura no saudoso ano de 1980, 1990. Eles vão conversar um pouco sobre isso. Cara, muita coisa bacana dentro do cinemação.com. Então vai lá, cinemacal.com, visita a gente que você vai gostar. E aí você visitou a gente, você deu clique, você deu page view, você deu audiência pro podcast e você não sabe mais como agradar a gente, porque você ama a gente, quer agradar a gente demais, é só você virar um patrão ou uma patroa do Cinemação. Como que você faz isso? Você vai lá, cinemação.com/contribua, ou clica no botão contribua lá no cinemação.com e escolhe uma plataforma, escolhe o Patreon, o Apoia-se, o Padrim. Você vai escolher uma plataforma, você vai contribuir com a gente a partir de R$1 por mês, mas é óbvio que pode ser 5, pode ser 10, pode ser muito mais, porque afinal de contas, né, você pode dar todo o seu dinheiro, dar o seu dízimo, em vez de dar pra igreja, você dá pra Cinemação. E aí, ao fazer isso, você vai participar dos grupos no WhatsApp e no Facebook, estão sempre agitados, a galera discutindo coisas, ainda vai ganhar presente todo ano, todo final de ano a gente manda presentinho. E agora, ó, mês de outubro, é praticamente aí limite para ganhar presentinho em 2019, senão só no ano seguinte. É, verdade. A gente não vai poder dar presente logo em dezembro para quem acabou de entrar. É, a pessoa então, entra em dezembro e já quer presente. Pô, não dá, gente. Tem que começar a contribuir uns meses antes aí, pô. Exatamente. Então entra agora em outubro para você receber o nosso presentinho no final do ano. De qualquer forma, seja um patrão, uma patroa do Cinemação, colabore com esse projeto, porque já que você gosta da gente, você vai querer colaborar com a gente, né? Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários pra gente, temos aqui um comentário do Alex Oliveira. Ele mandou lá no podcast Cinemação 333, a gente falou lá sobre Era Uma Vez em Hollywood, o filme aí do Tarantino. O Alex, na verdade, deixou esse comentário lá no Facebook. Então, pra vocês verem como a gente recebe comentário de tudo que é canto e no fim vem parar aqui. Por isso que é o mais importante de tudo, é você mandar o seu comentário. E aí o Alex falou o seguinte: gostei do filme, a cena final é da hora, muito louca, a interpretação do Brad é muito boa, a luta com Bruce Lee é muito cômica, o cachorro pitbull do Brad é surpreendente e a cena, que é de terror, também é um pouco de comédia. A atuação do DiCaprio é dicapriana, seja lá o que isso significa, né? Um ator que atua dentro do próprio filme, sendo outro ator com uma baita interpretação. A fotografia do filme é excelente, a trilha sonora é muito boa, o filme é bom. Obviamente que não é o melhor do Tarantino, mas é um filme digno, com um excelente elenco. Eu achei engraçado o comentário, porque ele fica só falando que o filme é bom, que o filme é bom, o filme é bom, aí no final ele fala, mas não é o melhor. Muito bom, legal, ótimo. Legal. Eu vou ler o comentário aqui da Tatiane Farias. Ela comentou no podcast 262, que a gente gravou lá no comecinho, sobre o Me Chame Pelo Seu Nome e o Lady Bird, né, que a gente junta os filmes lá do Candidatos ao Oscar, né, indicados ao Oscar. E ela comentou o seguinte: oi cinéfilos, assisti o filme Me Chame Pelo Seu Nome domingo pela primeira vez. Nem sei explicar o porquê, nunca tinha assistido antes, acho que passou batido nas minhas listas intermináveis de filmes. Que filme! Daqueles filmes que a gente quer ver de novo e de novo, só pra ouvir cada fala, rever cada imagem, apreciar cada interpretação e viajar em cada música da trilha. Aliás, já baixei no Spotify. Depois de assistir, fui correndo procurar se vocês tinham comentado sobre o filme. Pra minha grata surpresa, achei o podcast 262 e ouvi todinho. Muito bom. Adorei os comentários de vocês e das convidadas, a Bárbara e a Lorena. Ah, e concordo com o Dani, aquela cena final da lareira é um dos créditos mais bonitos do cinema. Pode me adicionar ao fã-clube. Mais uma vez, obrigada por compartilharem sua paixão ao cinema de forma tão brilhante. Abraços, Tati. Muito legal o comentário da Tati, e é sempre gostoso receber comentário de podcasts mais antigos, né? Afinal de contas, eles estão lá para todo mundo que quiser ouvir, então você pode fazer isso, mandar seu comentário de podcasts que a gente gravou já faz um tempo.
Christian says that you've got some special thing planned. Yeah, it's like a crazy 9-day festival. It only happens every 90 years. Hi. Hello. Theodore. You can't speak? You can't move? But this opens you up to the influence. And it breaks down your defenses. Chegava aos cinemas no dia 19 de setembro de 2019 o filme O Mal Não Espera a Noite, Midsommar. Na verdade é só Midsommar, né? Mas a gente tem aquela mania de colocar aquele subtítulo. No Brasil não é nem subtítulo, não é nem segundo título, não tem nem o Midsommar, eles tiraram, né? Ficou só O Mal Não Espera a Noite. Mas ele é bom pra passar no SBT depois, mas não vai passar mais, enfim. Mas verdade. É isso, é muito título de SBT, de Band, mais de Band do que de SBT, Band no final da noite, assim. Uhum. Mas enfim, no fim das contas acho que ficou tão famoso o nome que tá todo mundo falando Midsommar, e porque é um nome sonoro, né? Midsommar. É verdade. Esse filme aí, que é um filme norte-americano, né? Feito aí com cerca de 8 a 10 milhões de dólares, e ele já faturou ao redor do mundo aí 35 milhões de dólares, tá chegando aí a 36, 37 milhões já. Então é um filme que tem chamado a atenção do público por vários motivos, e um deles é o seu diretor. O filme ele é dirigido pelo Ari Aster, que é um diretor americano que em 2018 nos presenteou com Hereditário. E Midsommar, ele conta a história da personagem Dani, que após vivenciar uma tragédia pessoal, ela resolve ir com o namorado Christian e um grupo lá de amigo deles até a Suécia para participar de um festival local de verão e tal. Só que ao invés das férias tranquilas com o qual eles estavam sonhando, né, fazendo pesquisas ali e tal, o grupo acaba se deparando lá com rituais bizarros de uma adoração pagã. Dani, que é co-host aqui, tá, e que não teve recentemente nenhuma tragédia pessoal, traga pra gente, Dani, quem mais completa essa ficha técnica de Midsommar, né? Quem que são esses personagens, quem que faz esses personagens aí, né? Diz pra gente. Então, o seu Ari, que é o diretor, ele trouxe a galera que já estava trabalhando com ele, né, assim, a montagem do filme, né, do Midsommar é do Lucian Johnston, que fez a montagem do Hereditário, que tinha trabalhado antes no departamento editorial do Noé, da Balada de Buster Scruggs e outros filmes. A fotografia do filme é do Paweł Pogorzelski, que é um cara, pelo jeito da Polônia, imagino, pelo nome, que também fez a fotografia do Hereditário, o que é muito interessante, porque Hereditário é super escuro, daí isso é super claro, então é bem legal. Tem vários outros curtas, muitos curtas na carreira dele. A trilha sonora desse filme, de um cara que é tipo um DJ, se eu não me engano, ou um músico, que tem o nome artístico de The Haxan Cloak. Esse cara, ele participou da série O Atirador, ele fez a trilha sonora de um filme chamado Hacker, e ele teve uma participação no Stranger Things, né? Não sei se com uma música ou em alguma participação, teve alguma participação lá na trilha do Stranger Things. Então esses são os principais nomes, né? Porque o tio Ari, ele é diretor e roteirista, né? Ele escreveu e dirigiu o filme. Sim. Inclusive tô chamando ele de tio, ele tem a minha idade, viu? Exatamente, era isso que eu ia falar. De tio ele não tem nada, ele é jovenzão, meu. Ele pode ser tio de uma criança, mas... 33 anos, o cara fez 33 agora em julho. Então. Ele junto com o do Us, né? O Us é o Jordan Peele, né? Jordan Peele, isso. Acho que o Jordan Peele é um pouco mais velho, mas enfim. A galera é nova é a nova onda de diretores de horror e tudo mais. Então, o Jordan Peele tem 40 anos, o Edgar Wright tem 45, e esse cara agora, né? O Ari, o seu Ari, tem 33, então ele é o novinho aí da turma.
Não, mas é que ele e o Jordan Peele, eles dividem o gênero, né? As mudanças. Ou mudanças não, mesmo que não sejam mudanças, mas uma nova leva aí de diretores de filmes de horror. Uhum. Mas só pra continuar aqui, né? No elenco do filme, a gente tem a Florence Pugh, o Jack Reynor, o Wilhelm Blomgren, o William Jackson Harper, o Will Poulter e a Eloria Torcha, entre outros, claro, mas esses são os nomes principais. Nenhum é super famoso, ninguém que, nossa, todo mundo ouve o nome e fala, daquele, mas a Florence Pugh fez algumas coisas bacanas, ela fez lá ela tava no Lady Macbeth, né, a Florence Pugh, e o Jack Reynor, eu lembrava dele daquele filme lá, daquele musicalzinho que tava na Netflix, que deveria ter tido alguma indicação Oscar, e que é bem legal, que é um filme irlandês, e o Jack Reynor é irlandês, né, que foi criado na Irlanda e tal, mas o resto são nomes bastante jovens, assim, e tal, tem o Will Poulter, que fez vários filmezinhos por aí, que a gente lembra da cara dele, mas enfim, via de regra, é um elenco bastante ou jovem ou não tão conhecido. Assim. A Florence Pugh, ela chamou muito a minha atenção, primeiro pela atuação dela, que eu achei uma atuação fantástica, assim, mas ela me chamou a atenção também porque ela me lembrou alguma coisa ali da Chloe Grace Moretz, sabe? Tem alguma coisa dela ali que me chama a atenção. O Henrique, que foi assistir com a gente, falou da Letícia Colin, né? Você que falou, né? Eu lembrei muito da Letícia Colin. Eu falei, nossa, ela é meio parecida com a Letícia Colin. Eu achei, pelo menos, mas... Talvez... mas é meio que o mesmo... Aquele, sei lá, perfil. Um biotipo, assim, né? Parecido e tal. Enfim, bom, Midsommar, ele tem chamado muito atenção justamente por conta do seu formato diferente. Aí eu queria saber aqui das nossas convidadas, né? Afinal de contas, são as nossas especialistas em terror. Ari Aster é hoje um dos diretores que chama a atenção justamente por trazer esse tipo de narrativa diferente pro terror, porque ele já tinha chamado muito atenção com Hereditário, só que Hereditário é um filme muito mais claustrofóbico, escuro, ele tem outras características. Aqui ele vai navegar em mares totalmente contrários a Hereditário, né, com câmera muito mais aberta, sol, né, natureza, uma coisa totalmente diferente. Mas eu queria saber de vocês que consomem muito do terror, como que vocês veem esse novo diretor, né, que vem chamando atenção e colocando o seu nome, né, como um possível nome de peso aí para gerações futuras, inclusive, né? Eu acho que o Ari Aster, né, tio Ari, né, como disse o Dani, ele teve muita sorte no primeiro filme dele, porque ele conseguiu fazer um filme incrível como o primeiro longa da carreira. Eu gosto muito do Hereditário, para mim é um dos melhores filmes de terror que já foram feitos, assim, nos últimos anos, assim. A Toni Collette tá maravilhosa no filme, toda a ambientação, porque uma coisa que eu gosto muito dele é que ele consegue fazer uma ambientação muito interessante nos filmes dele, combinado com narrativa, com questão musical, é um negócio claustrofóbico, né, como tu disse, ele consegue criar uma atmosfera inquietante, pode não estar acontecendo nada, mas de alguma maneira você sabe que vai acontecer porque ele constrói uma coisa que tá para explodir. Ele consegue manter um ritmo bom, né, de um filme pro outro. Inclusive, ele define Midsommar como um conto de fadas do terror, né, porque ele vai trazer justamente várias características ali desse conto de fadas, que é essa coisa da jornada, da transformação ali e tal. E o que eu achei muito interessante também foi que em várias entrevistas ele diz que quando ele estava escrevendo sobre Midsommar, ele tinha acabado de sair de um relacionamento e ele estava sofrendo muito e tal, então ele foi atrás justamente de tentar trazer um pouco mais desse sofrimento por trás de relacionamentos, né, que terminam e tal. E o filme, ele tem essencialmente, a primeira camada dele é justamente sobre essa questão de relacionamento. E aí, tanto o relacionamento, né, entre família, entre amores e tal, enfim. E o filme, ele vai ter isso como a primeira camada dele ali, que é justamente esse caminhar que a personagem Dani nos coloca junto com ela, né? A gente vai ver no começo do filme já ela passando por uma tragédia pesadíssima, ela se afundando numa depressão ali e tal, e aí ela tentando em vários momentos se desvencilhar disso, tentar esquecer e tal. E aí uma das coisas que me chamou muito a atenção também no filme foi o que no cinema a gente chama de
de foreshadowing, né? Que em português seria o prenúncio. Então são fragmentos muito rápidos ali do que ele vai mostrar. No caso desse filme, além dele já começar de cara com isso, que ele mostra tipo todo um conto de fadas ali pra gente, desenhado, explicado, e ali tá o filme inteiro, né? De cara você já vê o filme inteiro ali. Como você tá sendo apresentado pro filme, você ainda fica meio confuso, que raios que é aquilo e tal, né? Mas essa parte, todo esse foreshadowing, que também foi conhecido, né, como aquela migalha de pão e tal que a gente fala, eu achei muito bem feito, muito bem encaixado em todo o filme, e tem momentos que eu até vou falar mais pra frente disso, mas tem momentos que ele é primoroso nisso, assim, ele coloca sinais e detalhes dentro do filme que depois, quando você descobre quais são eles, você vê a profundidade que ele mergulhou na história, sabe? Eu gostei bastante, realmente sem perceber, né, tal, e acho que até aquele quadro de uma menina com um urso, né? Sim. Fica bem evidente, fica assim, tá lá, né? Ele é uma história nórdica, né? Enfim, quase que uma chapeuzinho vermelho nórdica em que uma menina tem uma amizade com esse urso, né? E parece que acho que em algum momento ela se despede dele. E que seria a quebra que ela tem com o namorado, com o Christian lá no final, quando ele tá de urso, né? Sim. Ou seja, ele seria, enfim, essa figura de que ela precisa se desvencilhar, né? Então, mas você vê, todo o filme ele é construído justamente em cima dessa coisa da cultura nórdica, né? E aí eu fui atrás de tentar descobrir o que significa o urso na cultura nórdica. E aí eu descobri que os nórdicos, eles têm um carinho muito grande pela figura do urso e tal, porque eles tinham uma admiração por ele ser essa figura que, entre aspas, né, ele ressuscita após o inverno, né? Não tem aquela história que o urso vai dormir e fica muito tempo dormindo, né? Hiberna e tal. Então eles admiravam muito isso, o fato dele ser essa figura que ressurge, sabe? Que ele sabe o momento que ele precisa se recolher, que ele sabe o momento de voltar. Fora, obviamente, a admiração pela figura do urso por conta de sua força, sua ferocidade e tal. Então, assim, é uma figura para os nórdicos que representa muita força, muita resiliência e tal. E eu achei isso muito simbólico do ponto de vista narrativo, justamente porque, primeiro que você tem esse quadro, os quadros estão toda hora, né, dentro do quarto lá da Dani, e eles representam em vários momentos a gente tem essa coisa do foreshadowing, em vários momentos ele vai soltando essas pistas pra gente, e essa figura da menina beijando o nariz do urso é muito simbólico, não só pro desenvolvimento do filme, mas também por ser uma menina dando um beijo nessa figura de ressurreição, entendeu? De ressurgimento, né? Uma menina frágil, pequena, com uma figura tão monstruosa e destemida na frente dela. E tem tudo a ver, isso tem tudo a ver com o que... Uma coisa que já é, assim, talvez vire uma marca do diretor, porque ele é o segundo filme que ele fala sobre isso, que é a questão da depressão e do superar o luto e a depressão em geral, né? Porque basicamente no Hereditário você tem toda uma questão a respeito disso, né? De superar o luto, de lidar com a depressão, por um outro caminho, obviamente. E aí nesse, eu acho, um dos caminhos interessantes que eu acho é que o filme começa meio escuro, começa meio denso, né? Uma paleta de cores um pouco mais escura, e aí quando eles chegam lá em aquele lugar super claro, super, né, amplo e tal, com cores mais vibrantes, isso faz uma referência até à própria forma como a Dani tá lidando com a depressão, porque ela tá tentando afastar, e é muito comum isso, em muitas pessoas que têm depressão, a pessoa fingir que tá tudo bem, né, obviamente, enfim, por vários motivos, finge que tá tudo bem, você olha de fora, você não percebe, porque ela tá sempre muito bem, muito ensolarada, muito feliz, aparentemente feliz, e é bem isso, né, tipo, você chega no lugar, ele aparentemente é um lugar gostoso, bonito, feliz, tranquilo, e aos poucos você vai descobrindo aquele lugar cheio de coisas bizarras, e é um pouco disso muito quando uma pessoa tá lidando com a depressão, né, via de regra, claro que varia pra cada um, mas essa coisa do fingir que tá tudo bem, fingir que tá tudo bonito, sorrir, ir pra festa, né, não, vou pra festa, eu tô mal, mas não, tô bem, vou pra festa, e aí aos poucos você vai descobrindo, né, isso, então acho que é um paralelo interessante também que ele faz, porque tem a ver com a questão do urso, né, com o renascer, sofrer esse inverno, sofrer essa tristeza, sofrer tudo isso, pra depois
encontrar algum tipo de catarse e recomeçar, né, de alguma maneira. A gente mostra também, ele tá bem consciente sobre o subgênero que ele tá se inserindo, sabe? Se você olha mais ou menos os filmes de folk horror, quando você vê ali um grupo de pessoas, parece um culto, tudo muito feliz, eu acho que a gente meio que já sabe como vai terminar, né? Ou alguém vai ser sacrificado, ou eles vão sacrificar um monte de coisas pra invocar alguma coisa. Sempre termina dessa forma. Uhum. Mas quando ele mostra que essa coisa de que ele tá ciente de pra onde a história vai, e ele traz isso pra frente, sabe? Ele chama a sua atenção pra isso, deixando ali migalhas de ideias que podem... que se você estiver bem atento, você percebe desde o início pra onde a história vai caminhar. Eu acho que isso acaba dando uma outra camada pra tudo, sabe? Ao invés de ficar aquela coisa... Porque eu particularmente não tive muitas surpresas com o desenvolver da narrativa. Foi tudo bem evidente, mas ainda assim eu consegui ficar maravilhada com a forma com que ele construiu isso, mesmo sabendo exatamente como ia terminar, entende? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa realmente que a gente precisa deixar claro, assim, porque o formato em si do filme, ele é bem comum, assim, né? Ele realmente, ele vai entregando tudo aquilo que a gente imagina que vai acontecer. Por isso que eu acho que o filme, ele é interessante da gente observar ele em várias camadas. A primeira camada, justamente como essa... A gente poderia até dizer, né, que é quase um filme de viagem ali e tal, que passa por essa coisa da tragédia, de rituais bizarros e tal. Então, tipo, tem isso, essa parte, que é essa parte meio folclórica que a gente já conhece desses filmes de terror. Mas numa segunda camada, quando ele começa a inserir todas essas simbologias e tal, a gente começa a ver como ele conseguiu também trazer uma profundidade grande para os personagens. E eu achei interessante, porque eu vi uma entrevista dele falando que... o Ari Aster, né? Ele falando que, por exemplo, em Hereditário, ele sentiu que ele se dividiu em vários personagens ali. Tipo, ele não estava centrado absolutamente em um personagem. Agora, aqui em Midsommar, ele falou que ele se identifica demais com a Dani, porque, primeiro, ele escreveu o filme tendo terminado um relacionamento, mas ele também queria que o Christian fosse um personagem minimamente reconhecível, sabe? Minimamente conectável, vamos dizer assim. Ele falou, eu já fui um pouco Christian, eu já tive essas atitudes dele e tal, só que a intenção, a tragédia, o sofrimento e tal dele, quando ele estava escrevendo o filme, estava ali na Dani, né? Então é interessante da gente ver realmente como ele começa a se desdobrar nos seus personagens. E eu achei isso muito interessante, porque a figura dos amigos, e por serem amigos do Christian, o fato da Dani toda hora tá tentando se reconectar com eles de alguma forma, mas você percebe que não é uma coisa muito natural, sabe? Ela é sempre a amiga do amigo, ela é a namorada do amigo, sabe? Não tem uma certa intimidade ali e tal. Então a gente percebe assim que existe uma coisa meio que desconectada. E eu achei muito interessante justamente isso, porque quando você começa a entender que o filme vai falar de relacionamento, ele vai falar dessa questão desse desmontar, de você tá com uma coisa assim meio de dependência de outras pessoas e tal, com uma perda dessas pessoas também cresce esse peso, esse vazio, e aí gera essa depressão e gera esse luto gigantesco e tal. Então essa segunda camada dele que eu acho muito boa. I told you that I want to go to that festival in Sweden. No, you said it would be cool to go. Yeah, and then I got the opportunity. I just wish you would have told me, that's all. I was going to ask you if you wanted to come with me. Na sua parte técnica, eu fiquei maravilhado com o filme, assim, na sua parte técnica, porque eu sempre falo assim, o diretor ele não foi muito inventivo com a sua câmera e tal, ele não precisa ser inventivo, mas eu adorei a câmera do Ari Aster, assim, eu achei ele muito, muito preciso, ele faz questão de, por exemplo, em alguns momentos ele quer mostrar todos os personagens, e aí ele vai usar de espelho, ele usa de quina, ele usa de reflexo, ele usa artifícios ali, onde ele consiga mostrar todo mundo
mundo num plano só. Então ele não tem aquela necessidade de ficar trocando, sabe? De fazer aqueles cortes de conversa em que troca toda hora. Então ele usa planos muito abertos, ele quer dar essa sensação de pertencimento também, né? Que a gente tá ali no meio daquele grupo, sabe? Os planos abertos são bem interessantes justamente porque você tá vivendo aquele ambiente, então tá aquele coisa abertão e tá uma galera fazendo uma coisa aqui, outro ali, e você consegue localizar também, se localizar bem no espaço, né? Uma coisa que eu não vou concordar contigo, mas é essa questão, assim, eu acho que ele focou bastante na Dani, né, nessa personagem da Florence. Ele, né, consegue criar uma personagem, assim, que entrega uma atuação bem visceral. Ela realmente fez com que eu assistisse até o final por causa dela, assim, principalmente porque os outros personagens, tirando um pouco o Christian, que acho que ele é um pouco melhor desenvolvido, mas os outros jovens, os antropólogos, que eles estavam juntos ali, e até mesmo aqueles 2 mochileiros que eles estavam lá no festival, eu não sei porque eu acho que ele não foi tão profundo, ele não aprofundou tanto as histórias deles, tanto que chegou no final, nossa, eles começaram a desaparecer e eu fiquei assim, nossa, eu não lembrava mais nenhum nome das criaturas, sabe? Tipo, se eles existissem ou não ali na narrativa, não faria a menor diferença. Pelo menos essa foi a sensação que eu tive. A Florence, ela é maravilhosa, né? Ela é uma atriz, assim, fantástica. Tu fica vendo na primeira parte, né, da narrativa, naquele começo, que pra mim é a melhor parte, que eu concordo com vocês, é a melhor parte do filme, e ela se entrega mesmo, tanto que aquela cena que ela tá sofrendo muito faz referência a Toni Collette no Hereditário, né, tem é semelhante e tal. Sim, bem parecido. Eu também tive parecia que aquelas pessoas estavam lá só pra morrer em algum momento da história, que em algum momento alguém ia ter que desaparecer. Eu não sei, parecia que era só pra dar, ou pra construir aquela diferença de culturas, aquele choque cultural ali entre aquele grupo estranho e aquele outro, nós e eles, meio que uma dicotomia ali, tirando aquele casal lá que não tava com eles, foi levado por outra pessoa. Todos os outros personagens, assim, do grupo ali dos amigos, eu não consegui me importar muito com eles, eu não consegui sentir nenhuma profundidade. Pra mim, eles pareciam, assim, pequenos elementos ali da história que estavam só pra acontecer aquele momento de morte e tudo mais. É o Josh, né, que também é um pesquisador e ele fica brigando lá com o Christian pra quem vai conseguir, né, fazer pesquisa no lugar e tal. Uma coisa que eu percebi nele, que eu achei interessante a princípio, eu falei assim, ele é a típica pessoa que tá cega a outras coisas, ou seja, não tá prestando atenção no todo porque tá muito focado no próprio ego, vamos dizer assim, na própria pesquisa, naquilo que só interessa pra ele. Mas ao mesmo tempo, o Christian também tem isso, né? Então ele tá repetindo uma característica, ou seja, realmente ele poderia ter sido ou mais aprofundado ou ir para um outro caminho, né? E a mesma coisa com aquele rapaz lá que faz xixi na árvore, que é o Will Poulter, porque ele é a mesma coisa não, mas ele é tipo o típico personagem mala que tá lá também pra, realmente, só pra fazer número e pra ser um elemento de desconexão, né? Uma coisa meio aleatória, assim. Mas você sabe que é aí que eu acho que ele é feliz em colocar esses personagens, porque assim, a gente tá vendo a história da personagem Dani, então eu acho que realmente não há necessidade de você ficar se aprofundando no Mark, no Josh, no Pearl, nos outros personagens. Por quê? Porque a gente tá ali de mão dada com a Dani, a gente tá vivenciando toda a experiência dela, e eles são símbolos muito de como aquela sociedade ali funciona. Eles são símbolos, sim, dessa questão de a diferença cultural, né, como a Natália falou, que tipo, existe choca, né, essa diferença cultural ali, por você ter pessoas tipo norte-americanas que vivem como a gente vive e tal, e de repente eles estarem no meio de uma micro-sociedade lá que tem ritos totalmente diferentes dos nossos. Então tem essa função, mas também tem essa função desse distanciamento da Dani com o que é normal ali.
entende? Então, assim, o fato da gente estar acompanhando a história dela e de você ter um amigo que está focado em desenvolver os seus estudos, vamos colocar aqui os estudos como um trabalho dele mesmo. O namorado, que é o que ela quer a atenção dele. Um outro amigo que é o amigo, tipo, o engraçadão que quer pegar a mulher ali e tal. Então, assim, são estereótipos que ela vai desconstruindo ao longo do filme. E eles vão sumindo justamente porque eles afrontam ou eles agridem aquela sociedade que é uma sociedade que ela está se conectando. Porque enquanto eles, de alguma forma, são violentos no momento de enfrentar essa sociedade diferente, né? Pô, o cara vai fazer xixi lá na árvore sagrada, os caras ficam malucos gritando com ele e tal, e ele fica, mas eu não sabia, não sei o quê. Então, tipo, o cara não pede desculpa, sabe? Não tem uma atitude humilde ali e tal. Então, eles são violentos nessas atitudes deles, né? O próprio Josh, tipo, invadir pra tirar as fotos lá do livro que ele literalmente foi falado pra ele, não, você não deve fazer isso. Então, assim, todos eles, de alguma forma, em algum momento, eles rompem com a cultura. E ela, que é a única pessoa que não faz o estudo antropológico, não sei o que, justamente ela é a psicóloga, ela estava fazendo curso de psicologia e tal, ela é a única que se deixa participar de todo o movimento social daquela civilização ali. Então ela ajuda a cozinhar, ela participa do almoço, ela segue todos os ritos que são dados ali para ela e tal. Então eu acho que esses personagens, eles funcionam muito como isso, como uma desconstrução da própria Dani, sabe? Com o que é o mundo normal e para onde ela estava indo. Mas eu acho que o Christian também ele tá aceitando aquilo. Não, ele também. Ele também tá tentando entrar, assim, até mais, porque ela fica bem mais chocada com a cena lá bizarra dos velhinhos pulando do penhasco, né? E ele não, ele meio que já diz, e é interessante isso, acho que é uma discussão interessante do filme, que é essa coisa do que é estranho pra você, né, pra uma sociedade, não é pra outra, né, essa coisa do tipo, ele fala, eu achei interessante isso, né? Ele fala, pra gente é super chocante, é bizarro, mas se eles olharem pra nossa sociedade onde a gente coloca, né, os velhinhos nos asilos, eles vão achar isso bizarro. Então, é bem, assim, e aí ele já tá aceitando um pouco mais. Então, ele aceita, mas ele aceita muito de um modo racional. Entende? E se a gente fizer esse paralelo com um filme falando sobre relacionamento, sobre depressão, sobre esse tipo de coisa, percebe como o Christian, ele é esse lado racional, ele é o cara que tá ali, que ele tá investigando, que ele tá pensando, ele é racional nas atitudes dele ali. E ela é a pessoa que tá se entregando, é o emocional. Então ela é um outro ponto de vista. Tanto que em algum momento ele cede, ele rompe também com aquilo, ele vinha se entregando, chega um momento que ele dá aquela pirada, tipo, ele transa lá com a menina, e aí no que ele transa, ele meio que dá uma pirada, ele rompe com aquilo. Então ele tava tentando vir ser racional até o momento que a hora que ele se entregou dentro daquela civilização, ele rompeu com aquilo e falou, não, agora eu fiquei maluco e tal. Daí ele quebra os preceitos, como os outros fizeram. Ele foge pelado e não sei o que e tal, e ele quebra os preceitos ali. E ela não, ela foi se entregando, ela foi se deixando envolver e tal, e como ela tem essa necessidade de se reconstruir, ela vai se deixando levar por aquilo, sabe? Se reencontrando de alguma forma, né? Eu acho que essa minha sensação de que eles estavam ali apenas como elementos para mais tarde serviram de sacrifício foi muito reforçada por conta do final, porque até então eu tinha a impressão de que eles estavam morrendo, acontecendo alguma coisa com eles por conta das ações dele, porque um tirou a foto do livro, o outro fez xixi na árvore sagrada, sabe? E aí no final eles revelam que desde o princípio a ideia era sacrificar 4 pessoas do grupo deles, 4 pessoas de fora e uma pessoa escolhida pela rainha, sabe? E aí fica aquela sensação de, mas já estava tudo planejado, sabe? Eles realmente tinham sido chamados para o sacrifício. Sem dúvida. Assim, eu acho que eles são construídos o suficiente para você odiar todos eles desde o começo, sabe? Porque eles são daquela maneira com a Dani, eles tentam fazer com que o Christian termine com ela, né? Eles ficam colocando ideia para que ele faça isso. E o Christian, ele é meio covarde. Até eu acho, assim, que o envolvimento dele na seita vai muito disso da covardia dele, que ele é um cara que ele não luta contra as coisas, ele meio que tem receio, tem medo, tanto que ele
tá totalmente sugado, né, por esse relacionamento. A gente tem que ver o lado dele também, e que ele tá participando, né, de todo o problema da família dela, que daí depois acontece aquela tragédia, e depois ele se sente ali na obrigação com a menina. Então eu acho que o envolvimento dele dentro da seita vai muito disso da covardia dele, porque, gente, eu particularmente, se eu tivesse uma situação daquelas, por exemplo, eu tava lá, né, participando do festival, 2 pessoas se jogam, e daí depois acontece aquilo, né, do velhinho que não morreu, literalmente na queda, daí vai lá uma criatura com uma marreta vintage, né, e bate na cabeça dele, depois mais 2 pessoas vão lá e eu não sei, mas eu acho que eu não ficaria com esse discurso tanto, não, porque a sociedade deles é diferente e tal, eu já tentaria sair do lugar, mas eles não, eles reticentes, eles ficam, isso que eu acho muito estranho, sabe? Então, eu acho essa figura dele curiosa nesse ponto de vista, mas eu acho que ela é também muito um contraponto do que é a Dani, sabe? Porque, por exemplo, tem alguns momentos, logo no começo do filme, que a gente percebe essa fragilidade, essa vulnerabilidade que a Dani tem. Todo momento quando ela tá se desculpando e tal, tipo aquele momento que ela chega e fala, pô, você falou que você ia viajar com seus amigos pra Suécia e você não me falou nada? Ele, pensei hoje nisso e tal. Dela, não, desculpa, senta aqui comigo, eu não quero te aborrecer e tal. Então, assim, ela tá muito entregue para aquilo ali, tipo, ela, sabe, num relacionamento também, né? Dependente, num relacionamento tóxico. Ele é a última coisa que sobrou pra ela, né? Mas ele é a última coisa que sobrou pra ela, então é foda também. Exato. Mas e ele é uma figura que a gente percebe que ele não se conecta muito, nem com a dor dela, assim, tipo, por mais que ele esteja com ela e, né, ele se sinta na obrigação de ficar com ela, você percebe, assim, que ele não tem essa conectividade, assim, emocional. Por isso que eu acho que ele é um ser ali muito racional, assim, sabe? Ele tenta tudo racionalizar em vários momentos, enquanto ela é pura emoção, ela tá vivendo um momento terrível de emoção e tal, e ele tenta racionalizar. E faz todo sentido isso que você fala, assim, o termo que você usou, né, ele não se conecta, é interessante porque ele tem a ver com o que vai se desenhar no final do filme, que vai consolidar a nossa imagem do que é aquela sociedade, quando as mulheres se conectam. Acho que no fim das contas é uma sociedade extremamente matriarcal, né? Sim, e as mulheres estão conectadas, tanto no momento lá da, vamos chamar de fecundação, né? Que a menina tá, né, tendo pra, enfim, gerar mais uma criança, né, naquela sociedade. Ou seja, estão usando o corpo masculino apenas como, né, um fecundador, apenas para essa função. E daí, enquanto isso, a Dani tá sofrendo demais, tá passando por um momento último de sofrimento, e elas juntam com aquelas mulheres, elas todas sofrendo junto. Então acho que esse é um processo de união, né, no qual elas se unem, se congregam lá, e então nesses 2 momentos você tem, sabe, assim, mulheres unidas, totalmente, né, assim, se conectando com as dores, com os momentos que elas vivem, que uma vive com a outra em relação à outra, e isso acho que tem tudo a ver, assim, no fim das contas, né, com o que acontece, porque ela vai ser aceita naquela nova família, justamente por ser uma sociedade matriarcal que tá buscando mais uma mulher, tanto que eles escolhem só a rainha, né, nem lembro se é a rainha, mas a rainha do verão, né, uma coisa assim. Rainha de maio. Rainha do verão parece tipo coisa do axé, né, axé Bahia. Só uma coisinha que eu queria falar sobre isso, da questão, né, no começo do filme, eles reclamam justamente disso, né, que a Dani, ela não tá tendo um relacionamento sexual muito tórrido com o namorado dela, e por essa razão, também os amigos dele incentivam que ele termine com ela, e depois é muito interessante que essa é a causa da morte dele, né. Uhum. E aí até voltando no que a Natália estava falando aquela hora, quando ela falou sobre os personagens e o confronto cultural, né, que acontece ali. Eu acho, inclusive, que esses amigos, esses personagens ali, os ingleses e tal, realmente eles foram levados intuitivamente ali por quem escolheu, né, no caso o Pile ou Pelé, sei lá o nome do cara ali, mas foram levados ali porque ele sentia que a Dani poderia ser essa rainha de
normais, outros poderiam servir realmente como serem esse pessoal do sacrifício e tal, mas existe também por exemplo, o irmão do Pili, em algum momento ali, quando eles estão selecionando, ele se voluntaria para entrar lá no sacrifício, porque entende-se que a escolha que ele fez não foi tão boa quanto a do Pili, né? Então ele meio que fala, já que eu não fiz uma escolha tão boa assim, então eu tô me voluntariando e tal. O pessoal acha isso muito nobre dele também. E também existe uma outra questão, que é justamente você manter aquela sociedade o mais nativo, o mais natural possível. Então tem um diálogo muito interessante do Christian com um membro lá daquela sociedade, que ele pergunta sobre o incesto, né? Ele fala, você já não teve caso aqui de incesto e tal. E se vocês bem lembram, tem aquela figura que é o Ruben, né, que é aquele ser deformado ali que faz as escrituras e tal. O Ruben, ele é essa figura que simboliza um incesto. Por quê? Porque ele tem que ser um ser 100% natural ali daquela sociedade para ele ter a visão para escrever o livro sagrado deles ali. Então o Ruben, ele é essa figura. E isso eles também explicam ao decorrer do filme. Eles falam, e quando o Ruben morrer, o que acontece? Daí o cara fala, não, quando ele morrer vai vir outro. Então assim, eles trabalham para que esse ser que faça as escrituras, que dite as regras ali para ele, tem que ser um ser que seja 100% de dentro da sociedade deles. Para eles não sacrificarem a própria sociedade ali, eles acabam trazendo esses seres de fora, esses estrangeiros, para que eles sirvam justamente como esse sacrifício para que a sociedade permaneça ativa ali. E no caso dessa rainha de Maio, tem tantos significados atrás disso que, assim, a gente perderia horas aqui. Mas, por exemplo, o fato da Dani ser a rainha de Maio e dela ser essa figura que está desmontada, de ser a figura frágil, dessa figura, né, que tem o namorado abusivo e tal, ela ser colocada no patamar de rainha dentro daquela sociedade onde é dado para ela o poder de tomar as decisões, ela decide quem vive, quem morre, ela decide qual é o horário de comer e tal. Tipo, eles estão entregando para ela o poder para ela, e no momento em que ela sofre, ela não sofre sozinha. Então isso é muito significativo também para essa menina que tá desmontada, como ela começa a se reconstruir a partir desse momento. E aí é óbvio que a gente não entra exatamente em todos os conceitos ali daquela sociedade, mas entende-se que essa questão do incesto, a gente não sabe como é que essa rainha de Maio ela continua seu reinado lá, porque aparentemente ela vai entrar em outro relacionamento abusivo, né, que é com a sociedade. Mas como o incesto ele é visto como essa formação de uma raça pura para as inscrições, talvez a própria rainha de Maio seja uma matriarca que a partir dali vai ter que ajudar a população a se continuar se proliferando, entendeu? Então, assim, ela acaba sendo esse renascer, esse ressurgimento, sabe, da Dani como figura, como pessoa. Ela acaba se desfazendo, queimando, né, o seu abusador ali, no caso Christian, né, ela acaba cortando o vínculo, término do relacionamento com ele, e ela passa a ser dona do seu próprio universo ali, né, seu próprio ser. Dude, she needs a therapist. You've been wanting out of this stupid relationship for like a year now. And don't forget about all of the beautiful Swedish women you meet in June. Okay, guys. That's not her again. Seriously? Babe, what's happening? Danny. Logo no começo, quando o Peli chega, né, com os amigos e apresenta, daí alguém fala assim, ele é sempre ótimo em escolher amigos, ele fala uma coisa nesse sentido, né? E acho que fica bem claro isso, assim, que é meio que e eles chamam de peregrinação, né? O processo dele ir para um outro país, morar no outro país, eles chamam de peregrinação, ou seja, é uma coisa do tipo, vai para fora para buscar algo para trazer aqui para dentro, né? Então acho que isso é bem, assim, são evidências interessantes do como que funciona, né? Tem que lembrar também
também que logo, quando eles matam o Josh, né, tem um outro cara lá que é também aparentemente alguém com algum tipo de deformidade, deficiência, que quer que seja, né, e que por algum motivo não aparece mais. Aí não sei como que seria a situação de mais pessoas assim, né, na sociedade. Não, mas de quem você tá falando? Do Ruben? Tem o Ruben e tem um outro. Quando eles matam o Josh, aparece um outro cara. Não, pra mim sempre foi o Ruben. Só teve um. Não. É o Ruben. É o loirinho, com o rosto um pouco deformado, com a boca um pouco grande, assim. Exato. Não, mas a hora que matam o Josh, aparece ele olhando pra uma outra pessoa. Eu fiquei na dúvida se era uma pessoa deformada, uma pessoa com uma máscara. Tem um outro cara que aparece muito rapidinho, assim. Na cama é o Ruben. Eu acho que é uma máscara. É uma máscara? É que eu fiquei meio confuso. Se é uma espécie de máscara, é alguém vestindo uma máscara, se é alguém com alguma deformidade. É uma coisa bem rápida, mas aparece ele olhando, assim. É até uma cena meio forte. Acho que é isso. Acho que era ele com a máscara do rapaz lá, do primeiro, né, que é pego. Entendeu? É como se ele tivesse colocado uma máscara do... Ah, tá. Entendi. Lembrei agora, é verdade. Do outro ator. Sim. Ele volta meio Leatherface, uma coisa assim, né? Que eles pegam o rosto do menino e ele chega lá. Uhum. Que ele é a isca, né? Que ele olha pra ele e daí o outro dá uma marretada na cabeça dele e ele desmaia. Isso, é verdade. Exatamente. É verdade, tem razão. A presença do Ruben foi um ponto que eu não tinha me tocado quando eu assisti. Tinha sentido que ele tinha tido pouco tempo de tela, porque eu lembro que nas imagens de divulgação do filme, na revista, acho que ele saiu na capa da Fangoria, várias edições traziam o Ruben, tipo assim, como uma imagem muito importante na divulgação do filme. Uhum. E aí dava a impressão de que ele ia ter um papel muito importante ali na história. Uhum. E aí descobri-se que não, ele não teve tanto esse papel importante, e foi inclusive uma das coisas que levantou algumas críticas com relação ao filme, que é a forma com que ele utilizou a figura da pessoa com deficiência só para criar essa imagem de horror. Ela não tinha nenhum aspecto relevante na narrativa. É só a figura do oráculo, mas apareceu muito pouco tempo de tela, mas em compensação, na divulgação do filme, a presença do Ruben era muito forte. Sim. E foi o tipo de questão que eu não tinha reparado quando assisti, não tinha pensado nessa problemática, mas eu vi que já existem algumas pessoas levantando essa questão sobre a forma com que o filme usa a deficiência justamente para criar o horror, sabe? Uhum. O que eu li sobre isso, eu não vi nenhuma notícia oficial, mas eu vi justamente isso, porque como eu tenho essa questão do incesto e dessa questão da raça mesmo, sabe? Da perpetuação de um ser que precisa ser puro para que ele consiga manter ali as tradições, né? Escrever os livros sagrados. Então ele não poderia ter nenhum traço que atrapalhe de alguma forma essas escritas, nenhum traço estrangeiro. Ele tem que ser 100% daquele lugar. Então, inclusive eles explicam isso de alguma forma, né, dentro do filme, quando eles vão falar dele e falam, mas e se o Ruben morrer e tal? Então e depois tem um diálogo sobre o incesto realmente, né? Eu acabei topando nesse tipo de notícia, encontrando essas coisas, quando eu fui pesquisar quem é que interpretava o Ruben. Eu descobri que é um garotinho de 12 anos, fizeram uma transformação nele. E aí foi quando eu me deparei com um monte de notícias e comentários das pessoas, de pessoas com deficiência, questionando, tipo, dizendo, nossa, apareceu por tão pouco tempo, e ainda assim eu me senti muito incomodada com a forma com que essa figura deficiente aparece justamente só pra criar aquele aspecto de horror, como aquela coisa bizarra, que foi uma coisa que eu achei muito problemática, mas que enquanto eu assisti eu não senti, mas assim que eu fui procurar a respeito sobre quem tinha interpretado, encontrei muita gente questionando. Então, e daí tem uma outra coisa também, que é assim, a Dani, ela é essa menina loira, de olho azul e tal, tipo, ela tem o biotipo muito próximo do que é essa sociedade deles ali. Então ela também é essa
pessoa que pode se encaixar mais facilmente dentro da sociedade deles ali, né? Então, o fato dela ter se tornado, tipo, Rainha de Maio e tal, e depois no final, quando vai pra parte realmente dos sacrifícios ali, eles inclusive falam, o Billy trouxe aqui uma pessoa que ele julgava ser a pessoa certa pra ser a nossa rainha, e ela se mostrou ser essa pessoa. Então, tipo assim, a gente não sabe, por exemplo, quando aparece aqueles dois anciões, por exemplo, a gente não sabe exatamente o que eles são, né? Se eles são, tipo, simplesmente os matriarcas ali e tal, né? Os patriarcas, enfim, a gente não sabe o que eles são ali dentro, aqueles dois velhinhos que se jogam no penhasco. Acho que eles são justamente as pessoas que estão comandando aquela cerimônia, porque eles vão se matar depois. Porque o cara fala antes, né? Ele parece que é uma brincadeira, que ele meio que fala, né? Faz uma coisa no pescoço, simbolizando que aos 72 anos, se eu não me engano, a pessoa morre. Sim. E acho que é isso. Eles são os dois que estão completando 72 anos naquele verão, né? Naquele ano, e aí eles vão fazer essa cerimônia de se matar, né? Que é a proposta toda da sociedade. Exato. Que é uma coisa que não acontece todo verão. No resto, nos outros verões, eles fazem festivais normais. Então parece que é de 90 a 90 anos eles fazem todo esse sacrifício humano e tal. Pelo menos esse foi meu entendimento, assim. Uhum. Pode ser. Mas ainda tem essa outra questão que, assim, a Dani, ela é uma menina que tem ali seus 25 anos e tal, que é dentro desse conceito nórdico, é justamente uma idade de uma pessoa que é fértil, que tá na sua plena vitalidade, assim, sabe? Saiu da infância, né? Saiu da infância. Porque ele fala que até a infância vai até os 18, na concepção lá que ele explica, né? Exato. Então é interessante, porque ela já é a figura que se encaixa de todas as maneiras dentro da sociedade deles ali, sabe? Então, tipo, ela é essa figura que realmente vai conseguir, de alguma forma, se encaixar ali. Ela volta a ter uma família de algum jeito, né? Não à toa ela tem aquele sorriso no final, né? Como se ela realmente terminasse um ciclo e estivesse começando um outro, tipo, venceu a tristeza, a depressão e tal, e ela acaba tendo esse poder dado a ela. E até quando perguntado, o Ari Aster foi perguntado, o seu filme tem será que é um final feliz esse que você deu? Daí ele disse que, tipo, primeiro que foi muito difícil dele encontrar um final, mas que ele não consegue dizer se é um final feliz, porque pra ele é um final muito catártico, assim. Então ele fala que é a parte da purificação, da reflexão, e que ele acha que cada um tem que ter um pensamento, um sentimento para esse final. E eu acho isso muito, muito bacana também, sabe? De você ver, tipo, o diretor chegar e falar assim, eu não sei se é um final feliz, porque será que existe realmente um final feliz? Será que existe um jeito bom de terminar um relacionamento e tal, sabe? Será que existe isso? Então eu acho muito interessante dele chegar e ele falar sobre essa questão da jornada, desse fato dela conseguir de alguma forma se reencontrar, se reerguer, mas que ao mesmo tempo esse lance dela tá se reerguendo, ela tá também se inserindo dentro de um ambiente que é um ambiente que também é abusivo de alguma forma, sabe? Então é muito catártico mesmo, sabe? Como será que isso funciona? Então, ao mesmo tempo que parece uma coisa boa, porque se você for parar pra pensar no filme na sua primeira camada, ela é a única que sobrevive, ela virou a rainha do lugar e tal. Então, de uma certa forma, ela venceu, sabe? Ela conseguiu se encaixar de novo numa sociedade, ela conseguiu se reerguer. Mas, por outra camada, você vê que o lance da dependência dela ainda tá lá, porque ela ainda depende de outras coisas, ela ainda depende de uma estrutura, ela ainda depende desse apoio. Então eu achei muito interessante essa resposta dele quando ele fala, não sei se é um final feliz, mas eu queria fazer uma coisa muito catártica, sabe? De forma alguma, assim, eu acho que foi um final feliz, assim, na minha concepção. Eu até acho que ela é uma pessoa meio sanguessuga, se a gente for pensar, porque ela sempre precisa estar dependendo de alguém, e daí
Então eu acho assim que ela é uma pessoa problemática, assim, aquele final eu acho muito psicótico, assim, sabe, ela sorrindo e tudo queimando, e aquela música feliz, e eles carregando os corpos como se fosse uma coisa totalmente normal, como assim, se fosse uma coisa trivial, sabe, e eu fiquei, eu fiquei até um pouco chocada com aquilo, mas eu tenho, assim, uma concepção meio dúbia, assim, pra Dani, ao mesmo tempo que eu acho realmente, como você fala, que ela cumpriu um ciclo, que ela conseguiu, né, superar todo esse problema que ela estava tendo, essa relação meio doentia que ela tem com o namorado, mas ao mesmo tempo ela está criando uma dependência com uma sociedade que é também doentia, se a gente for pensar. Exatamente. Mas você sabe que eu tava pensando nisso, eu até esbocei aqui um possível artigo, não vou prometer aqui porque às vezes a gente tem só ideia pro artigo e não escreve, mas é porque, sério, eu acho que isso tem muito a ver com o que Midsommar tem a ver com os terraplanistas. Por que isso? Existe um processo de independência que todo mundo deveria ter, no sentido de ter uma independência emocional e uma independência de pensamento, que seria o ideal, na minha concepção, né? Seria o ideal que a gente tivesse, que todo mundo tivesse. Mas é muito difícil ter. E quando a pessoa não consegue ter, ela vai sempre se apoiar em algo. E ela sempre vai se apoiar num algo que tá do lado dela e que dá esse falso suporte, ou que é algo no qual a pessoa não consegue se desvencilhar. É o tal do senso de pertencimento, né, Dani? É o senso de pertencimento, exatamente. Então, assim, pra ela perder o senso de pertencimento que ela tinha com o Christian, né, que era a única coisa que sobrou pra ela, depois dela perder a família de um jeito tão trágico e tal, ela precisou encontrar um outro apoio, um outro senso de pertencimento, entendeu? E que tem muito a ver, eu acho, com esses movimentos obscurantistas que a gente tem vivido, né? No sentido de a pessoa tá tão sozinha, tão sem um grupo, sem se encontrar, e aí você encontra um monte de gente que tem um determinado, sabe assim, que acredita numa determinada conspiração, e você se junta a todo mundo, entendeu? E que tem um pouco a ver com a temática, com uma outra temática, outra camada desse filme, que é essa de uma sociedade diferente, né? Que eu acho que tem muito isso, assim, hoje em dia as pessoas olham muito outras sociedades, de uma religião diferente, sei lá, seja um indígena em relação a quem não é indígena, o muçulmano em relação a quem não é muçulmano, sabe assim, o chinês em relação a quem não é chinês. As pessoas tendem a olhar e achar ruim, achar bizarro, achar louco, achar maluco, achar errado, quando não, é só uma outra sociedade. E aí entra essa questão do senso de pertencimento, no sentido de que você, tendo o senso de pertencimento a um grupo, você automaticamente quase que quer ignorar todo o resto e não aceitar que o resto existe. E se você tiver uma independência de pensamento e de sentimento e tal, emocional, você tende a aceitar mais esse outro e a aceitar mais as outras coisas e a se sustentar sozinho sem precisar necessariamente do senso de pertencimento o tempo inteiro. É justamente uma das bases do próprio subgênero. A maioria dos filmes de folk horror tem justamente esse conflito entre duas opções, dois modos de vida, só que a ideia é que todos esses modos de vida têm seus custos e benefícios. Então, geralmente o apelo da comunidade que é mostrado ali como alternativa, que seria o modo de vida pagão, ou o modo de vida mais ligado com a natureza, ele está sempre muito ligado com o valor da vida em comunidade, como também liberdade sexual. Quase todos os filmes de folk horror têm um pouco disso, mas mostrando que, apesar dessa comunidade parecer a melhor alternativa, justamente por toda essa liberdade, ela também tem os seus custos, que aí é o que a gente descobre através dos sacrifícios, dos rituais, quais são os custos que vêm junto com todo aquele valor que à primeira vista parecia muito interessante. Exato. Não, e deixa eu até colaborar para essa viagem do Dani, porque eu acho que ela faz muito sentido realmente, porque assim, se a gente for parar para pensar, vamos parar para pensar no filme, né, em si. A Dani, ela perdeu os pais
porque a irmã matou eles e a irmã se matou. É um trauma gigantesco que ninguém faz ideia do que é isso, como que isso se desenvolve, né? Então é difícil de você se conectar com uma pessoa que passou por isso, porque você não tem noção do tamanho da dor dessa pessoa se você não vivenciou aquilo. Então é difícil você fazer essa conexão. A partir do momento que ela sofre esse trauma, ela fica em casa, ela tá deitada, ela tá, né, num ambiente fechado, e isso o filme ele mostra desde o começo, né? Ela tá ali fechada, apertada num apartamento pequeno, e aí a gente vai tendo aquelas simbologias dos quadros e tal, que a gente vai vendo que pode ser também uma interpretação, justamente essa vontade dela de explodir, de sair, né? Então os quadros vão representando muito isso também. Enfim, daí ela se força a sair dessa depressão, ela se força a tentar ter uma vida normal e tal, mas ela não se encaixa mais nisso. Ela passou por um negócio muito pesado, ela não se encaixa. E o namorado, que é o suporte dela e tal, ele não é a família dela, ele não se conecta com a dor dela, ele não sente a dor dela, ele esquece do aniversário dela e tal. Então assim, ela tá sozinha. E aquele momento em que ela tem aquela conversa com o Peele, que eles dois estão sentados naquele quarto maravilhoso, cheio de pinturas, runas e tal, que tá tudo lá, né? O Peele, ele fala pra ela, quase como um psicólogo, né? Ele fala, você pensou, o Christian, ele representa pra você essa família, esse aconchego, essa tranquilidade, ele representa isso? Ele faz esse questionamento e ela fica ali pensando, ela não responde. Muito bem, então ela tá tentando se reencontrar. E aí, a partir do momento em que ela vai para um lugar onde ela é a única pessoa daquele grupo que chegou ali, que ela realmente vivencia o que aquelas pessoas propõem, sabe, participa do festival, ela dança e tal, e ela vira a rainha daquele lugar, e aí no momento em que ela se sente traída, porque ela já passou por todos os traumas, ainda vê o namorado traindo ela ali e tal, e ela sente aquela dor, e aquelas mulheres todas se conectam a ela, e sentem a dor dela, e gritam com ela e tal, pronto, ela se achou, ela se conectou, ela sabe, ela encontrou um norte. E aí faz sentido isso que o Dani tá falando, porque inclusive quando a gente tava assistindo o filme, eu achei bizarro como as pessoas dentro do cinema, elas tinham a mesma reação dos americanos que estavam lá, vivendo dentro daquela sociedade. Eles riem, sabe, o pessoal do cinema, tipo, rindo da cerimônia do acasalamento e tal, sabe? Mas acho que ele é um filme que flerta com o humor, no sentido de fazer coisas tão ridículas a ponto das pessoas rirem. Então, eu não ri porque eu tava muito tenso. Mas eu acho que ele tem isso. Eu vi muita gente comentando o quanto ele é risível. E o horror flerta muito com o risível em muitos momentos, né? Não, sim, sem dúvida. Mas esse que é o ponto. Porque olha só, esse risível, e aí eu vou conectar com uma outra palavra que você falou, que é o ridículo. Esse momento em que a gente, tipo, olha uma outra coisa, uma outra cultura, um outro ponto de vista, e a gente fala que é ridículo, a gente tá ou minimizando aquilo, aquela outra sociedade ali, a gente tá, tipo, falando, aquilo ali é ridículo, é bobo, entendeu? Então, assim, ou a gente tá minimizando aquilo e tá elevando o que a gente acredita ser o que é verdade, e eu acho que é isso que é o cínico desse filme, entendeu? Sim. Porque daí o cara que é o espectador, ele tá tendo exatamente a mesma postura das pessoas que estão lá vivenciando aquilo no filme, entendeu? O personagem que tá lá, que tá falando, nossa, que coisa bizarra isso daqui que eu tô vivendo aqui. Sim. É o que a gente tá falando, na verdade, também. A gente tá falando disso, mas a gente tá fazendo um paralelo, mas como todo bom filme de terror, ele eleva a máxima potência. Lógico. Quando a gente diz que tem que respeitar uma outra sociedade, a gente não tá dizendo, gente, se vocês quiserem no país de vocês, na religião de vocês, subir num precipício e sair pulando, então tá tudo bem. Eu acho que não tá tudo bem. O que o filme mostra é um caso extremo pra gente poder pensar na sociedade, que a gente tá pensando aqui de uma forma mais ampla, né? I was so very sorry to hear about what happened. I'm sorry. I invited Danny to come to Sweden. You know what she's been going through. Christian says you've got this special week planned. It's sort of a crazy festival. Special ceremonies and dressing up. That sounds fun.
Assim, uma coisa que eu percebo assim no filme é que o Harry, esse diretor, quando ele foi desenvolver o culto, quando ele foi pensar na religião, né, que ele fosse abordar, né, no caso que é uma religião pagã, eu acho que ele não se aprofundou muito na pesquisa, na história, então ele fez um negócio meio leviano e até um pouco preconceituoso, porque a gente sabe, né, que o Midsummer, o Festival Midsummer, ele existe, né, que é o Festival da Colheita, ele acontece, né, em vários países da Europa, no Irã, até no Brasil, tem uma abordagem também mais atual, mais ligada com a religião, com o catolicismo, e o que eu percebo é que ele fez assim tudo muito superficialmente. Então quando você olha para aquelas tradições que eles estão fazendo ali, você tipo acha risível, porque é essa coisa do americano. O americano, ele adora transformar as coisas em exótico. Tudo que é um pouco diferente da cultura deles é exótico. Eles fizeram isso com os rituais de voodoo no Haiti, eles fizeram isso até mesmo naquele filme, né, dos anos 2000, o Albergue, né, que é do Laroff, que ele vai os mochileiros vão para um país do leste europeu, na Eslováquia, aí daí acontece tudo aquilo. Até eu acho muito isso, assim, que não tudo muito superficial. Então, como ele não fez uma pesquisa muito refinada, assim, sobre o assunto, aquelas coisas, elas se transformam em coisas risíveis, assim, a gente acha graça, ele fica fetichizando, assim, umas coisas, assim, que um ritual, né, como até o Marcelo Miranda estava falando isso, né, jornalista, que eles ficam fetichizando um negócio que não existe, sabe? Então, você sabe que eu entendo esse ponto de vista, mas eu não concordo com ele, porque eu acho que ele é provocativo, ele quer fazer isso, ele quer ser, sabe, ele quer mostrar uma coisa, tipo, primeiro que existe essa maximização que, como o Dani falou, tipo, é um filme de terror, então ele vai ser irônico, ele vai potencializar aquelas coisas ali e tal. E a outra coisa que eu acho que é uma ironia, quando ele pega um rito totalmente diferente do americano e tal, aí ele insere os personagens americanos ali e ele vai mostrando que eles não se encaixam com aquilo, sabe? E aí eu acho também que essa questão de, tipo, quando você faz... É um trabalho muito de antropologia. E eu tive uma vez um professor de antropologia que falou pra mim que foi em muitas aldeias indígenas e tal, e que a gente ficaria chocado com um tipo de ritual que acontecem dentro das aldeias indígenas, inclusive envolvendo a morte também, sabe? Então, assim, eu acho que a grande questão desse filme, ele traz também essa reflexão para o que é o normal, entende? Tipo, será que isso é normal? Tipo, será que a gente tá vivendo o que é o normal, o que é o certo? Então eu acho que ele questiona mas isso. Mas eu acho que assim, eu concordo um pouco com a Maitê, mas eu ao mesmo tempo acho que uma das ideias, uma das propostas talvez seja justamente não se aprofundar em uma cultura em si, justamente para evitar apontar para alguma coisa, ou seja, ele pegou uma ideia meio genérica e criou uma coisa que não existe, imagino eu. É por isso que ele mesmo fala que é um conto de fadas, né? Isso, porque o que acontece? Se você pegasse, ele tinha que pegar algum país, né, enfim, algum lugar, menos mal que pegou um país europeu, enfim, né, ainda bem que não pegou uma sociedade, mesmo que fosse uma sociedade criada enfim, em continentes que já sofrem com preconceito, seria muito pior. E ao não escolher, sabe, assim, um nome que existe, uma sociedade que existe, com deuses que existem, com sei lá, sabe, rituais que realmente existem, ao só pegar uma ideia muito genérica, ele evita justamente que a gente associe com algo muito específico. Sei lá, claro, a gente brinca, pode falar assim, gente, não quero mais ir pra Suécia. Se alguém falar, vamos pra Suécia, eu não quero, tô com medo. É uma brincadeira, mas óbvio que se você chegar na Suécia, mesmo que você vá num lugar mais afastado, você não vai chegar nem perto de algo parecido com aquilo, porque ele inventou aquilo. Então, ao mesmo tempo em que você
tem o problema de criar algum tipo de visão americanizada e ocidentalizada de algo muito diferente, ele tá pegando algo meio genérico, entendeu? Então, eu acho que ele traz essa questão da fantasia, ele potencializa, obviamente, mas eu acho que a intenção dele é ser provocativo nesse sentido de, sabe, assim, não existe um normal. Por isso que a fala do Christian, ela, pra mim, ela é uma fala muito interessante quando ele fala, viu, isso daqui é da cultura deles. Talvez a gente coloca nossos velhos em asilos, talvez eles aqui ficariam horrorizados. E eu acho que faz sentido isso mesmo, porque a gente tem a pretensão, e aí tem essa questão crítica quanto à visão americana, que é, o americano entende que a visão dele de capitalismo, de sociedade e tal, é a visão perfeita. E se você não se encaixar naquilo que eles falam, você tá errado. Entendeu? E pronto, você se torna um inimigo do Estado. Então eu acho que essa provocação que o Ari Aster traz pra gente, ela é interessante. Inclusive ele faz essas brincadeiras com as runas nórdicas, né? E aí eu tava até vendo, porque em vários momentos ele usa simbologias das runas e tal, que é algo que a gente vê justamente nesses festivais do Midsommar, né? E aí, só que assim, ele vai potencializando isso, ele vai trazendo essas simbologias. E aí tem inclusive um momento, não sei se vocês lembram, quando aqueles dois idosos cortam as mãos e aí a idosa passa a mão na pedra, assim, né? Na pedra ela passa a mão em dois símbolos, duas runas. E eu fui atrás para tentar descobrir o que eram essas duas runas. E daí eu descobri que ela passa a mão em um R, o R é chamado na runa como Raido, e ele simboliza a jornada, a viagem, o destino. E ela passa a mão também em um outro símbolo que é tipo uma seta para cima, que se chama Tiwaz, que simboliza a honra, justiça, liderança, autoridade e tal. E esses dois símbolos voltam a aparecer depois, mais pra frente no filme, quando a Dani e o Christian colocam os mantos. E aí a Dani, ela tem no peito o símbolo justamente do R, que é o da jornada e da viagem, e o Christian tem o símbolo da seta pra cima, que é essa coisa do homem, né? O símbolo do homem, que é a setinha pra cima, de liderança, de autoridade e tal. Então é perceptível da gente ver como, tipo, tudo isso foi pensado, entendeu? Por isso que eu acho que ele se envolveu com essa história, ele trouxe uma profundidade e ele, na verdade, quis contar ele quis envolver a gente dentro de um conto, de uma fantasia. Por isso que ele fala que é um conto de fada do terror, entendeu? Só um adendo sobre isso. Eu tava lendo algumas entrevistas, assisti também algumas coisas que ele falou, e eu vi um comentário sobre como foi que o filme começou, né? E ele contou na entrevista do lançamento de imprensa do filme que, na verdade, ele foi abordado assim que filmou Hereditário por investidores da Suécia para filmar um filme ao estilo O Homem de Palha, sabe? The Wicker Man, que eles queriam um folk horror que se passasse na Suécia. E aí o Ari Aster falou que não tinha interesse em filmar isso, recusou a proposta. E passou algum tempo depois, ele teve aquele término dele de relacionamento, e aí resolveu pensar melhor e voltou atrás, aceitou a proposta do pessoal da Suécia, e aí a ideia dele era filmar um filme de término de relacionamento, mas ele precisava fazer isso dentro da estrutura de um folk horror. Só que ele resolveu abraçar a ideia, é claro, mas ao mesmo tempo tem algumas entrevistas que ele se sente um pouco incomodado com as perguntas com relação à cultura que ele estava retratando e tudo mais. E ele chega a comentar, inclusive, que alguns desses elementos eram, assim, ocasionais. Que ele, particularmente, não tinha muita ligação com o folk horror, mas ele já queria ter que fazer isso. Ele foi e fez. E foi um aspecto que, tipo, tinha sido a parte que eu mais gostei do filme, mas depois de ver a forma como ele falou desses elementos, eu fiquei um pouquinho desapontada, confesso. E a gente até entende, porque questão de orçamento e tudo mais, não dá pra você querer todas as suas ideias filmadas. Para filmar a ideia que ele tinha, ele teve que aceitar a questão de incorporar elementos da cultura do folclore, de envolver a Suécia nisso. É uma coisa aceitável. Eu só fiquei incomodada um pouco com a forma com que ele comentou isso, que parecia uma coisa assim muito
uma coisa muito trivial, sabe? Interessante. Tanto que, assim, ó, a impressão que eu tive assistindo o filme é que o Ari Aster, ele reproduziu o The Wicker Man. Não tanto o de 73, mas o de 2006, que foi estrelado pelo Nicolas Cage. Então tu tem todos aqueles arcos narrativos, começa com um negócio trágico, daí ele é obrigado a ir para essa ilha, né, para investigar, né, a menina que sumiu, e depois acontece todo o desdobramento, né, várias coisas sinistras, e até então chegar no sacrifício, e que colocam, né, ele naquele boneco de palha gigante, e a mesma coisa que acontece no Midsommar, né? Tu tem a primeira parte, que o sofrimento dela, né, cenas escuras, aí vai para esse lugar exuberante, e daí todo o tempo eles ficam nessa questão. Primeiro uma cena de banquete, daí o diretor vai lá e te choca com alguma coisa, daí tem uma cena de dança, daí ele vai lá de novo e te choca, sabe? Eu acho que tem a estrutura do The Wicker Man, só que no meio disso ele coloca muito estrutura de filme splatter. Ele flerta diretamente com o folk terror ali em algumas coisas, na construção, personagens, nessa coisa do culto, mas eu vejo que tem muito essa coisa de querer te chocar, e às vezes ele faz isso muito gratuitamente, mas eu acho que é uma causa, assim, que isso acontece porque no Hereditário é um filme que chocou todo mundo, mas aquela violência do Hereditário, ela se justifica narrativamente, mas em muitos momentos do Midsommar, eu achei que foi tudo muito gratuito. Por exemplo, aquela cena do velhinho, né, que ele cai, e que daí eles mostram então o rosto dele sendo despedaçado 3 vezes, e depois eles mostram aquela cena do jovem, que ele tá sem a pele nas costas, que é uma coisa muito Hellraiser, assim, que tá todo esticado, mas para que não fique uma coisa tão torture porn, digamos assim, né, que até não gosto desse termo, mas que não fica uma coisa muito splatter, eles colocam algumas florzinhas, assim, não, porque ainda é folk terror, entendeu? Porque tem florzinha aqui. Então eu tenho meio essa visão que é pouco plágio, assim, do The Wicker Man, que tanto que eu acho que, assim, ele coloca muito aquela cena de banquete, cena disso, daquilo que tu vê, é exaustivo até, justamente porque o roteiro, ele é um pouco problemático, ele não é uma história tão, assim, muito desenvolvida, entendeu? Plágio é um pouco demais, assim, ele tem eu discordo um pouquinho dessa parte do plágio, eu acho que ele tá muito interessado, e ele usa esse termo mesmo, ele fala estrutura de um horror, justamente interessado na forma como esses filmes se organizam, e parece muito interessado nessa dicotomia entre uma coisa muito chocante e essa coisa da luz do dia, de você acompanhar essas cenas num ambiente que aparentemente é muito tranquilo, muito convidativo, mas que esconde coisas por trás. Eu acho que chega a ser o que a gente poderia falar como... Eu acho que plágio é uma palavra muito... Mas ele claramente tá seguindo uma estrutura do que seria um folk horror. Eu, inclusive, queria que ele assumisse mais isso, sabe? Eu já fiquei feliz de ver ele, né, em entrevistas, assumindo que, olha, eu tô fazendo isso, eu estou vinculada nesse subgênero, mas eu queria que ele abraçasse mesmo, falasse... Não, porque eu me senti muito incomodada com algumas coisas que ele comentou de ser... Alguns elementos ali são triviais. Ele chegou, inclusive, a falar que alguns elementos do folk horror ele acha tedioso, sabe? E eu fico assim, e aí dói no coração de quem gosta do gênero, implicando por causa disso, de ficar assim, cara, não é tedioso, por que você tá falando isso? Mas, no geral, eu acho que ele lidou bem. Talvez o maior problema do filme seja justamente uma bifurcação ali. Eu lembro de algum crítico que falou nesse sentido, de ter uma espécie de bifurcação na história, tipo um desequilíbrio entre a história que o Ari Aster queria contar daquele término, daquela dor, e o folk horror. Alguns momentos ali parece que as coisas estão um pouco desequilibradas, mas no geral eu achei a ideia excelente. São assim, coisas muito pequenas que realmente parecem um pouco deslocadas, mas no geral, assim, eu não diria plágio. Eu acho que ele seguiu bem a estrutura do subgênero, sabe? Eu achei interessantíssimo isso que vocês trouxeram, porque eu não tenho base nenhuma pra terror,
E eu achei incrível isso que vocês falaram, porque eu não sabia dessa conexão que ele poderia ter com subgêneros e tal. E pra mim, assim, teve coisas... Eu até acho que a história em si, ela é realmente muito quadradinha. Eu acho que esse é o problema pra mim do filme, sabe? Como vocês falaram lá no começo também. Tudo que você prevê que vai acontecer, meio que vai acontecendo. Então, assim, não tem uma grande surpresa nem nada. Tipo, a estrutura dela é muito, muito manjada, assim, né? Mas o que mais me encanta, na verdade, é justamente essa segunda camada do filme e a câmera que ele traz pra gente. Então, tipo, os significados sabe, símbolos que ele vai trazendo pra gente ali ao decorrer do filme, que realmente você vai degustando aqueles significados ali e tal, de uma outra forma. Por exemplo, um significado, uma câmera que eu acho que ele usou de uma maneira tão simples e é tão significativa, é quando eles estão pegando o carro, eles estão na Suécia indo em direção à cidade, lá, aquela civilização lá e tal, eles estão com o carro, ele vira a câmera de ponta cabeça, é tão incômodo aquilo, e é muito simbólico porque é realmente, você tá saindo de uma realidade e tá entrando em outra realidade, né? Eu gosto muito da parte do momento bem longo, uma cena razoavelmente longa antes, eu acho que é antes, né, dessa entrada de que a câmera dá uma pirueta, que é basicamente uma cena de uma estrada de ponta cabeça. É como se eles estivessem quase que justamente, eles estão mudando de mundo, eles estão entrando num outro mundo, num outro espaço. E até tem uma leitura que eu vi, não sei se eu concordo, também não gosto de coisas muito assim, mas que seria justamente na questão do conto de fadas, quase que como uma coisa do Alice no País das Maravilhas, né? Assim, eles estão, é a imaginação da Dani, aquilo é só um processo dela, não tá acontecendo de verdade. Eu acho forçado dizer assim, não aconteceu, não tem nada que diga isso, mas é uma imagem que fica, né? Uma coisa essa coisa do ponta-cabeça, de um outro mundo, do mundo que a Alice do País das Maravilhas entra, um outro universo, assim. Isso eu achei bem legal, eu gostei bastante desse filme. Welcome and happy midsummer. Skål! What time is it? 9 p.m. That can't be right, the sky is blue. This is what 9 p.m. is like here. How long have you two been together? Just over 3.5 years. 4 years. Really? Yeah. Gente, vamos dar as nossas notas então para esse filme, pra gente simbolizar, né, o quanto a gente gostou desse filme ou não, né? Então, Dani, eu queria que você começasse, para as meninas irem se aquecendo, pensando nas suas notas. Pode ser nota quebrada, né? O Dani tá vindo uma sequência de notas quebradas. Vai seguir, Dani, essa sequência para Midsommar? Acho que vou. Sabe por quê? Porque eu ia dar, inicialmente eu pensei em 4,5 pra esse filme, que eu gostei bastante dele. Calma, não é essa nota, tá? Enfim, eu ia pro 4,5, gostei muito, acho que ele tem uma riqueza muito grande nos detalhes, nas coisas que ele conta e tal, mas eu concordo com algumas coisas que as meninas falaram, sabe, assim, eu acho que é um ponto a se considerar quando você tem personagens que você não se aprofunda tanto, quando você tem algumas coisas que podem ser problemáticas no sentido da forma como ele trata a sociedade e tudo mais. Então eu vou baixar um pouquinho e vou dar nota 4,3. 4,3, muito bem. Um pouquinho. Então eu vou dar 4,3 mas só um comentário interessante, uma coisa que eu tava pensando na hora que vocês estavam falando do como ele mostra a Suécia e aí que teve, na verdade, até um esforço da própria Suécia pra colocar a cultura lá e tudo mais. Eu lembrei de filmes, por exemplo, como aquele Turistas. Lembra do Turistas? Acho que é de 2006. Que tudo bem, é ruim, mas assim, tem gente que critica porque ele tem uma imagem super negativa do Brasil e tal, aquela coisa de nossa, mas assim, é um filme que aquela é a proposta dele e no fim ele às vezes traz mais turista pro Brasil, né, mais pessoas interessadas em vir pro Brasil do que nunca falar do país. Então, até de repente até o Anaconda, às vezes desperta em alguém o interesse em conhecer a Amazônia, né, não vai ter nenhuma Anaconda que nem lá no filme da Anaconda, que também é todo tosco, querendo
querendo ou não, eles estão falando de um país, do Brasil, no caso, que é pra gente se localizar. Então, eu acho que é muito isso, assim, sei lá, da mesma forma que falaram que aumentou o turismo em Chernobyl, é bem possível que tenha muita gente querendo ir pra Suécia agora. Então, isso eu acho interessante. E assim, é curioso, né, como que às vezes até uma coisa que parece tratar com um pouco de desrespeito em alguns momentos, ou se a gente pode questionar, né, se ele mostra a cultura nórdica de uma maneira meio ruim, sempre dá aquela desviada e acaba caindo num chamar atenção, o famoso fale mal, mas fale de mim e tudo mais. Então, sei lá, eu acho interessante, só pra citar, pra gente pensar também a respeito disso. Mas enfim, 4,3. 4,3, muito bem, tá aí. E você, Maitê, que nota que você vai dar pro filme de 0 a 5, podendo ser nota quebrada? Eu vou dar 2,5 pra ele. Legal. Porque eu acho assim que ele é um filme que ele é vendido como um filme artístico e tal, mas se você pegar esse filme, colocar ele em qualquer outro contexto, por exemplo, um albergue, ou um castelo, ou um hotel, sei lá, em outra parte da Europa, o mesmo grupo de jovens, uma história parecida, você vai ter um torture porn, de um splatter, né, no caso, muito parecido com os que foram feitos na primeira década de 2000. Eu acho assim, eu acho interessante isso, que vários críticos, né, eles estão falando muito bem, né, do Midsommar e tal, e eram críticos que também falavam coisas horríveis sobre o albergue, por exemplo, do Eli Roth. Como eu vejo os dois filmes assim como uma proposta até bem semelhante, por mais, né, que esse tenha né, uma história um pouco mais complexa, eu acho que se você tirar o Midsommar para um outro contexto, ele perde esse status, assim, digamos assim, de artístico e tal. Você vai ver que ele é uma história comum e tal, que não tem nada de diferente daqueles filmes que eram feitos na primeira década de 2000. Entendi. Pô, sensacional. Eu tô achando demais essa visão de vocês com essa visão do terror. Realmente é muito bacana ver assim quando a pessoa entende os subgêneros e tal e entende a história do terror, como vocês conseguem observar outras coisas que a gente não observa. Eu gostei também. E você, Natália, de 0 a 5, qual vai ser a nota que você vai dar? Esse filme me deixou muito na dúvida. Toda vez que eu falo, eu fiquei desesperada, assim, gente, nota pra esse filme. Mas eu acho que a minha nota vai ser 4. 4? Eu vejo vários problemas em Midsommar, mas tem uma coisa que há muito tempo, quando eu penso em cinema de uma forma um pouco mais geral, especialmente se eu olho numa linha mais mainstream da coisa, eu sinto que o processo de ir no cinema, assistir, formar uma opinião, é muito rápido, sabe? Você sai do cinema e já diz, eu gostei, eu não gostei, é tudo muito... Até parece que não tem muito conteúdo, muita coisa substancial pra você analisar e pra você pensar a respeito. E quando eu terminei de assistir Midsommar, eu simplesmente não sabia o que eu tinha achado. Eu não sabia dizer se eu gostei ou se eu não gostei. Eu me senti forçada a pensar um pouco mais sobre o filme. E por mais que pareça uma coisa meio um paradoxo, uma coisa meio incômoda, eu acho que eu gostei desse incômodo, dessa coisa de não saber dar uma resposta imediata pro filme, de ter que digerir ele um pouco mais, de perceber coisas diferentes na medida em que eu fui pensando a respeito. Eu achei muito interessante essa sensação e fazia um tempinho que eu não sentia isso com um filme que tá fazendo muito sucesso, então eu acho que eu vou dar 4, apesar dos problemas. Pô, que legal ver essa visão também. Demais. Bom, pra finalizar aqui as notas, eu vou seguir a nota do Dani, vou concordar com o Dani aqui, vou dar 4.3 também pra esse filme. Eu gostei muito dele, como eu falei, eu não sou um consumidor de filme de terror nem nada, mas eu gostei muito de depois, quando eu tava estudando pro filme, né, e aí pega um pouco dessa onda da Natália também, de a gente refletir sobre ele e tal. Pô, quando eu comecei a pensar sobre ele, me vi pesquisando sobre as runas nórdicas, me vi pesquisando sobre o significado do urso e tal. Eu falei, caraca, o filme me intrigou, sabe? O filme me deixou realmente muito reflexivo em algumas coisas. Então, tiro alguns pontos dele justamente porque eu acho que o problema dele é justamente o formato meio quadrado, e aí eu pego um pouco dessa onda da Maitê também, que ela, né, falou justamente dessa, assim, não tem muita surpresa, você vai ver que é mais ou menos aquilo ali, se você for comparar com outros filmes, você vai ver que é mais ou menos a mesma estrutura e tal, e eu acho que esse é realmente um problema dele, mas eu me vi degustando muito mais essa segunda camada dele, que era esses simbolismos, né, toda essa questão da câmera,
câmera que o Ari Aster traz pra gente e tal. Então, eu fiquei bem intrigado com esse filme. Eu gosto de filme que me provoca, assim, sabe? Que me provoca a pensar. Essa coisa também sabe, de me apresentar uma cultura. E por isso até que eu fiquei meio assim, quando eu vi as pessoas rindo no cinema e tal. Porque eu falava, cara, a gente tá vendo sabe, uma coisa que não faz parte do nosso dia a dia, tipo, pô, vamos observar sem julgar, sabe, vamos tentar entender um pouco da visão do outro, sem a gente colocar a nossa verdade na frente da verdade dos outros e tal. E aí quando eu me vi pensando nisso, assim, eu falei, caraca, esse filme tá me provocando a pensar essas coisas e tal, então eu gostei muito disso. E cinematograficamente falando, o filme tem essa questão da câmera, das cores e tal. Pra mim o filme é uma pintura, assim, e ele dá várias, assim, é como se fosse um quadro que você fica ali, tipo, o artista te entrega o quadro e você fica ali parado olhando pra ele e pensando nas coisas que ele quis dizer, como que ele colocou aquela cor, aquele movimento e tal. Então eu acho tudo isso muito legal. E eu acho que terror mainstream hollywoodiano tá vivendo um bom momento, mesmo com todas as críticas que possa se ter a esse filme, ao It 2 e tal, mas eu acho que tá rolando um bom momento, assim, claro, quem curte horror mesmo, né, com certeza acompanha os filmes de todos os lugares e com certeza tem várias, é difícil de falar totalmente, mas acho que esse terror hollywoodiano tá num bom momento, assim, esse ano ainda tem o Lighthouse, né, acho que é Lighthouse que vai sair, enfim, teve A Bruxa, que é fenomenal e tal, então, enfim, só um comentário mesmo, acho que apesar de tudo e mesmo com críticas que possa se ter, o horror em Hollywood e tal, mainstream, chegando pro grande cinema, tá vivendo um momento de filmes pelo menos interessantes, né? Sim, eu também acho. Bom, mas se a gente pegar aqui os 4.3 do Dani, os 4 da Natália, os 2,5 da Maitê e meus 4.3, estamos carimbando aqui para Midsommar a nota de 3,78. Olha aí que maravilha, uma nota quebradinha, mas que mostra aí que é um filme que gera essa curiosidade. Então, para você que não assistiu, que ficou aqui junto com a gente, vendo a gente discutir um pouco o filme, corre para um cinema perto de você, assiste o filme e depois manda seu comentário. O que mais que você viu no filme? Porque o filme ele realmente não é uma caixinha fechada, né? Ele tem muita interpretação dentro dele. Então dá pra gente realmente ver ele de várias formas e cada um ali vai interpretar a sua maneira e a gente quer saber qual é a sua. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento, né, bom pra gente dar aqui as nossas dicas de coisa boa, coisa ruim, coisa divertida para você fazer durante a sua semana, né? E dessa vez eu vou começar aqui o Plano Detalhe. Tava na dúvida porque, cara, tenho visto muita série, na verdade, e recentemente terminei Mindhunter, que o Dani já indicou aqui no podcast, então fica a minha recomendação também. Terminei também The Boys, que o Dani também já recomendou aqui, então também fica a minha recomendação. Vocês veem que, né, só tô seguindo as recomendações do Dani. O Daniel está me influenciando muito. Sou um selecionador de coisas para as pessoas. É um oráculo. Um oráculo. Bom, e aí eu tenho aqui um plano detalhe. Na verdade é um plano detalhe de uma coisa que eu gosto muito e eu acho que para quem quiser ver, que é corrida, Fórmula 1. Eu já indiquei aqui recentemente um documentário que falava sobre a Fórmula 1 na última temporada que passou, mas eu vou dar uma outra dica, que é um documentário que inclusive tá na Netflix, que se chama Williams, e é um documentário que conta a história da equipe Williams, né? Principalmente do Frank Williams, que é o cara que fundou a equipe. Por que eu acho esse documentário interessante? É um documentário que vai atrás de um cara que era obstinado
por vitória, sabe, competição e tal. Em determinado momento da vida dele, ele sofreu um acidente, ficou paraplégico. Hoje ele é presidente da equipe, mas ele se mantém nativo, ele se mantém lá indo nas competições e tal. Então é um cara que mostra muita resiliência com essas coisas. E o documentário vai entrar dentro da equipe para mostrar um pouco como que as atitudes dele influenciaram com a família ali e também como ele se vê, porque ele é um cara muito frio, assim, é um cara muito racional e tal. Então é um cara que não gosta de demonstrar muito as suas emoções e foi muito impactante, assim, porque ele era um cara que gostava de correr, tava sempre participando de prova de atletismo e tal, e de repente se viu numa cadeira de rodas e sem conseguir se movimentar, e ele teve que trabalhar muito a cabeça dele. Então eu acho que é um documentário interessante para quem gosta de Fórmula 1. Ele é um documentário interessante porque vai atrás da última equipe também do Senna. Inclusive eles falam um pouquinho do Senna lá, mas nada demais ali, falam rapidamente, e depois eles vão falar também mais sobre essa questão humana, de quem é o Frank Williams, como que ele conseguiu se reinventar e tal. E eu acho demais conhecer essas histórias por trás dessas grandes corporações ali que estão movimentando milhões de dólares, de euros e tal, né, por conta de um esporte. E nesse caso também vai com essa história humana e simpática do Frank Williams. Então eu tenho essa dica hoje desse documentário Williams, que está na Netflix, e links estarão aqui no post desse podcast de tudo que a gente indicar. E aí eu vou começar agora com a Maitê. Maitê, o que você trouxe pra gente de plano detalhe para essa semana? Então, eu queria indicar uma série que está no Amazon Prime, que é The Goldbergs, que é uma série muito divertida, uma família, assim, bem engraçada, bem divertida, e tem muita referência na série dos anos 80, que é uma coisa que eu gosto muito, e tem muita referência de filme de terror, de ficção científica, de todas as coisas, assim, da cultura pop que rolaram nos anos 80. Inclusive, essa série foi responsável, né, por trazer o Robert Englund, que, né, faz o Fred Krueger. Ele voltou a vestir a maquiagem, né, que era uma coisa que ele disse que ele não iria fazer mais, especialmente para essa série, porque é uma série fantástica, é muito legal, é muito engraçada. É isso que eu gostaria de indicar para vocês. Pô, que legal! Fiquei surpreso, você indicando uma série de comédia oitentista. Pois é. Achei que você ia indicar um sanguinho na tela. Quem sabe, né, se eu tiver outra oportunidade de voltar ao podcast, eu indico um filme mais trevoso. Então. Boa. Demais. Cara, que legal. E eu agora tenho a Amazon Prime e já tô colocando na minha lista, porque agora tem que começar a colocar coisa na lista da Amazon Prime só pra eu sentir aquele desespero de não conseguir assistir tudo que eu colocar na lista, sabe? Como eu já faço comigo na Netflix. E aí, Natália, o que você trouxe pra gente também de plano detalhe? Bom, a minha indicação vai ser um filme que é um pouquinho complicado de achar pra assistir, mas se você tiver a oportunidade, assista, que é One Cut of the Dead. Acho que ele foi traduzido pra Plano Sequência dos Mortos. É um filme independente japonês de 2017. Sim, um sucesso que ninguém esperava. Ele, acho que já arrecadou mais de 1000 vezes o valor de produção dele. Foi um filme que foi rodado assim, em 8 dias, custou só... É um filme de baixíssimo orçamento, mas acho que foi uma das coisas que assim que eu terminei de assistir, eu suspirei e pensei, é por isso que eu gosto de cinema. Porque que legal. Ele é uma mistura de comédia com horror, bem mais comédia do que horror. E eu acho que se você souber muito sobre o filme, acaba estragando um pouco a experiência, mas é basicamente um plano sequência, ou seja, é um filme filmado em um único plano, você não tem cortes de cena, durante mais ou menos 40 minutos ali, a câmera segue direto, e aí depois nós temos uma revelação sobre o que havia por trás daquele plano sequência. Então, o que eu digo é não leia nada a respeito, só vai. Se não me engano, aqui no Brasil ele passou em alguns festivais, fora ele já foi convidado para remake americano, já tá rolando em algumas plataformas de streaming, então fica a esperança de alguma plataforma de streaming daqui também adquirir os direitos.
E ele é um filme que, assim que você termina, você quer assistir de novo. Acho que é uma das melhores coisas que eu já vi no cinema de terror recente. E todo lugar que alguém me pede uma indicação, eu falo, assista Plano de Sequência dos Mortos. Então, essa é a minha indicação. Caraca, que legal. Eu tava olhando aqui a capa dele. A capa dele já é tão curiosa, né? Uma capa amarela com sangues e uns desenhos na tela. Cara, muito legal. Me lembrou muito aqueles filmes a capa, né? Porque eu não assisti, mas me lembrou muito aqueles filmes da Pantera Cor-de-Rosa, antigos, com Peter Sellers e tal, sabe? Ele é muito interessante, eu amo tudo a respeito desse filme, eu sou muito suspeita pra indicar. Mas enfim, tem texto sobre ele lá no blog, depois se quiser, dá pra dar uma lida, mas é assim, é felicidade garantida. Eu acho que eu nunca indiquei esse filme e a pessoa sai insatisfeita, então pode ir sem medo. Pô, demais, demais. Animal. E aí, Dan, vamos fechar aqui plano detalhe dessa semana? Vamos. Eu vou dar duas dicas. Uma, sim, inclusive, eu deveria ter dado no podcast passado. Tá. Porque no podcast passado, depois que eu me toquei, eu falei, nossa, podia ter indicado isso. Que eu tava meio que anotado, eu tenho uma listinha de coisas que eu quero indicar pras pessoas, pra não indicar tudo de uma vez. E tem um artigo da Lia Wyler, que foi a tradutora, né, dos livros do Harry Potter lá, que ela, basicamente, ela fala, é um artigo em inglês, que ela chama de Harry Potter for Children, Teenagers and Adults. Mas é basicamente ela contando as escolhas dela, né? Por que ela traduziu os nomes dos feitiços, por que ela traduziu do jeito que ela traduziu os nomes das pessoas, por como que ela escolheu a linguagem e a gramática do narrador, do não sei quem e tudo mais. É bem interessante, ela vai explicando detalhadamente por que ela fez tudo. A Lia Wyler, pra quem não sabe, faleceu, né, já faz um tempo. Esse artigo é de um bom tempo atrás, mas é bem interessante. E como o podcast passado a gente falou entrevistou, né, a Marina Fragano Bayard, que é a tradutora e faz as legendas dos filmes, fica uma curiosidade para as pessoas que ouviram e falaram, pô, quero entender um pouco mais e tal. Esse é sobre tradução de livros, inclusive foi a Marina que fez a legendagem, né, dos filmes do Harry Potter, então é legal que, enfim, a gente consegue entender um pouco por que tem aqueles termos, por que foram escolhidos aqueles nomes de feitiços e não de outros e tal. Então, enfim, fica essa sugestão desse artigo. Legal. E aí você fala, mas eu não leio em inglês, não quero ver esse artigo, não quero ler sobre isso. Eu vou indicar um podcast que eu ouvi que eu achei super gostoso. Fazia tempo que eu não ouvi um podcast que eu achava tão gostoso de ouvir. Uhum. E eu vou indicar o episódio, mas fica aí indicado também o podcast como um todo. Que foi o episódio Como se informar sem enlouquecer, do podcast É Nóia Minha. É a Camila Frender, que acho que ela é jornalista, enfim, ela tem esse podcast. E esse podcast específico, basicamente o debate é sobre como se manter informado, né, como se lê as notícias e tal, sem ficar maluco, porque hoje em dia tá foda ler notícia, né? As pessoas estão surtando. E assim, além de ser um papo super interessante, gostoso, e ir por um caminho um pouco diferente do que eu imaginei, tipo, ninguém fica também dando receita, tem a apresentadora, e uma das participantes é a Magê Flores, que é do... Ah, sim, o Café da Manhã. Do Café da Manhã, da Folha, isso. E assim, as três participantes desse episódio são tipo, juro por Deus, tem umas vozes tão boas, elas são tão tranquilas fazendo. Sabe aquele podcast que se acalma, tipo, dá aquela relaxada que não é o caso desse, inclusive, porque a gente tá falando de filme de terror. Mas sabe aquele podcast que a gente dá aquela acalmada e fica tipo, todo mundo tão assim, sabe, de good vibes, tão gostoso de ouvir. Sério, foi muito gostoso de ouvir esse podcast, e o conteúdo foi muito legal, e o podcast em geral ele é bem bacana, bem interessante, ela fala de uns temas bem legais, mas enfim, fica a sugestão desse episódio que acho que é bem gostoso de ouvir e vale muito a pena, e traz um tema super importante, porque você vai aprender a se informar sem enlouquecer. Chegando ao final desse podcast de Animação 338, batemos esse papo aqui sobre Midsommar, esse filme aí tão intrigante, né, que provocou a gente de vários sentidos, e a gente bateu esse papo super gostoso aqui com a Natália, com a Maitê, sobre esse filme que ainda está no cinema, então você pode correr lá para ver esse filme. Natália, queria agradecer a sua presença aqui com a gente, na sua estreia nos podcasts aqui. As pessoas pela primeira vez na história desse país estão ouvindo sua voz no podcast.
Então, eu queria agradecer essa honra de você ter escolhido a gente e queria que você deixasse também, né, seus meios de contato. Não sei se você tá no Twitter, Facebook, Instagram e também como que as pessoas fazem para acessar o Quarto 13, né? Isso, bem simples, é quarto13.com, .com.br. Acho que por lá você já consegue acessar todos os outros links, tanto para as minhas redes sociais, tá fixado lá no topo todos os links, como também para os outros projetos que eu participo, como Convenção das Bruxas, e também para o Valkyrias, que é um site que eu também colaboro com alguns artigos. E acho que é isso. Que bom, que bom. Obrigado novamente pela sua presença aqui com a gente, viu? Imagina, eu que agradeço o convite. Maitê, obrigado também pela sua presença aqui. A Maitê já é experiente de podcast, então a gente já estava preparado aqui para ela, montamos toda uma estrutura para recebê-la. E eu queria agradecer também, Maitê, sua presença aqui. E fala também sobre suas redes sociais, o Final Girl, como é que acessa lá, como é que faz para acompanhar seu trabalho aí? Então eu queria agradecer muito o convite de vocês. Para acessar o blog é www.finalgirl.com.br e também tem lá no menuzinho, tem todas as minhas redes sociais, meu Twitter, a página do blog, no Face, que eu costumo colocar mais informação, né, porque a gente acaba não conseguindo contemplar tudo no blog. E também eu queria deixar o Twitter do Convenção das Bruxas, que é o nosso projeto, né, que a gente está preparando então esse projeto agora para outubro macabro, que é o Coven Bruxas, tudo junto, que depois com certeza os meninos vão colocar aqui embaixo na descrição, deve ficar melhor para vocês encontrarem. Muito obrigada mesmo pelo convite, foi super legal falar com vocês. Que bom, adoramos a presença de vocês aqui, foi demais. Dani, obrigado também pela sua presença, mais um papo muito bom aqui, né, reflexões e tal, é isso aí, né, Dan? Sobre um filme de terror, a gente tá falando muito de terror ultimamente, né, a gente falava muito, pouco antes. Tá na hora o próximo podcast vai ser sobre ursinhos carinhosos. Mas é isso. Não, mas beleza. Obrigado, Natália. Obrigado, Maitê. Obrigadão pela presença. E espero que eu tenha contribuído aqui com o debate, porque afinal de contas eu vim pra me dissomar, né? E não pra ao debate. É isso. Muito bom. O podcast Cinemação 338 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.